dizer algumas palavras sobre o deputado federal Aliel Machado, que fez um voto muito bonito ontem, muito sincero, muito humilde, mostrando as suas contradições, inclusive. Isso é uma coisa que merece respeito à população, como um jovem de 27 anos. O deputado federal mais votado da história de Ponta Grossa. Ele fez 61 mil votos no primeiro turno, com 27 anos de idade, mais que a presidenta Dilma, mais que o irmão do prefeito, que já era deputado, e o radialista conhecido há muito tempo, de família de radialistas. Ele fez 61 mil votos, o segundo colocado, 46, deputado Sandro Alex. Disputou com vários candidatos. Mas quem conhece a história do Aliel, os seus 27 anos, e quem conhece com mais profundidade a história de Ponta Grossa, entende perfeitamente as razões do seu voto. Ponta Grossa é uma cidade que, apesar de chamam de uma cidade conservadora, porque as elites pontagrossenses têm muito poder nas instituições que comandam a cidade. Nos jornais, em grande parte das rádios, instituições da sociedade civil. Mas Ponta Grossa tem uma população rebelde, é uma cidade industrial, por parte do Paraná, uma cidade de uma região complexa, de alta concentração de renda, de alto índice de desemprego, onde a agricultura familiar foi destruída, uma cidade que tem a população favelada, um enorme percentual, que tem 50%, entre 40% e 50% de ruas de terra. E é uma das cidades mais antigas do Paraná. Ela tem um povo rebelde. E essa rebeldia, quando é dada vazão, ela se revela, se mostra. É uma cidade muito interessante. O Aliel é um jovem que mora numa das vilas mais pobres de Ponta Grossa, Vila Ilgenberg. Ele até brinca, é o único deputado federal que mora até hoje em rua de terra, que não tem pavimento. Ele era um guri prodígio. Então, os políticos, inclusive, às vezes ele falava na televisão, porque falavam muito bem desde criança. A assistente social do município ajudou na sua criação, na sua formação. Tem uma mãe que é uma heroína. E ele se revelou, desde o início, uma pessoa muito sensível. Foi líder estudantil. Trabalhou na direção da Paraná Esportes, quando o Roberto Requião era governador, durante 2 anos. Depois, eu tive a honra de contar com ele na minha assessoria por 2 anos. Se elegeu os vereadores mais votados de Ponta Grossa. E como presidente da Câmara, fez uma revolução na Câmara. Mostrou que tem personalidade, coragem, transformou totalmente a gestão da Câmara e a cidade de Ponta Grossa, entendendo a sua coragem, a sua força, a sua sensibilidade com as questões sociais, o elegeu o deputado federal mais votado de sua história. E tem uma outra questão. Ponta Grossa, era importante os pontagrossenses que me assistiram pela TV Sinal, lembrem disso. Ponta Grossa foi a cidade do Brasil que recebeu proporcionalmente à população mais casas do Minha Casa Minha Vida, do governo Lula e Dilma. 16 mil casas. Se multiplicar por 4, 64 mil habitantes, numa cidade que tem 330 mil habitantes, 20% da população recebeu casas. Dessas 16 mil, 12 mil casas para as pessoas que ganham até 3 mínimos, em grande parte mulheres, às vezes abandonadas, chefes de família, que não têm nem um salário mínimo de renda sequer. Pagam R$ 28,00 por uma casa, com rede de esgoto, água encanada, pavimentação, creche. Ponta Grossa recebeu recurso do Proinfância para fazer CMEIs em toda a cidade. Pavimentação nos bairros mais periféricos do Protransporte, ligação interbairros do Ministério das Cidades. Recebeu 2 UPAs, uma o prefeito não quis, ficou só com uma. Reformas de posto de saúde. Ponta Grossa recebeu 61 médicos cubanos. 61. É a cidade do Brasil que proporcionalmente mais médicos do Mais Médico recebeu para atender o povo pobre. Pronatec, Bolsa Família. Será que as pessoas se esqueceram disso? Parece que parte do povo se esqueceu. Que nós passamos a maior crise mundial da história do capitalismo desde 1930, com pleno emprego no Brasil. Tudo isso foi esquecido por causa de uma operação midiática. Não que nós sejamos a favor da corrupção. Quem cometer corrupção tem que ser preso. Mas a justiça tem que dar direito para as pessoas se defenderem e deve agir de acordo com a lei que é em base e a fundamenta, e não contra a Constituição. O juiz Sérgio Moro cometeu crime. Ele cometeu um crime, sendo juiz, quando permitiu vazar para a imprensa um grampo telefônico feito depois que acabou o horário dado pela Justiça, que ele mesmo concedeu. Ele não podia grampear o presidente da República, é crime, isso não pode ser feito, e um juiz não pode cometer crime. Quando ele conduziu um ex-presidente da República, que saiu do governo com 80% de aprovação, que não é um cidadão comum, ele representa milhões de pessoas. Por isso, ele tem que ter um tratamento diferente. Quando ele foi conduzido coercitivamente, sem precisar, ele criou
Para concluir, deputado. Um ataque sistemático a um projeto político que nunca foi feito contra nenhum outro presidente da história do Brasil. Então, senhor presidente, é muito importante, nesse momento tão difícil que passamos, que nós possamos refletir com profundidade sobre o que de verdade está acontecendo, e por isso o povo começa a perceber. Eu tenho certeza que hoje já 40% do povo brasileiro é contra o impeachment. A Folha de São Paulo fez pesquisa semana passada, chegou a 33%. Hoje já estamos em 40%. E até domingo, quando o tempo se acelera, uma porcentagem maior do que esses 40% já vão estar compreendendo essa grande farsa do impeachment, esse grande golpe contra o Estado de Direito, que nós temos que impedir com todas as nossas forças e usar toda a nossa potência e nossas possibilidades. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.